Queria contar para vocês um pouquinho do Scaleb. O Scaleb gosta de interação, o Scaleb gosta de rede porque a gente entende que sozinho a gente não faz nada. Mais 60 pesquisadores, gente super inteligente, que tem infraestrutura, e quando a gente tem algum abacaxi muito difícil de resolver tecnologicamente, a gente sempre tem um amigo que pode vir com a gente aqui. Então, isso é poderoso, viu, pessoal? O Scaleb, aliás, ele é da universidade, mas ele não está na universidade, ele está fora, ele está no Instituto Senai de Inovação. A gente sempre quis estar na interface da indústria, viu, Eugênio? A gente nasceu em 2018, 2019, com o desejo de estar conectado com a indústria. Então, a gente saiu da universidade e está lá numa unidade do Senai, da FIENG. Esse é o galpão que a gente ocupa. Não vou falar de infraestrutura, mas aqui é onde a gente faz todas as pesquisas muito focada em aplicação. Aqui é o nosso parque de diversão, viu, pessoal? Quem é pesquisador quer Disneylândia pra gente, né, Fabrício? Aqui que a mágica acontece. Aqui é onde a gente sai dos miligramas e vai para os quilos. Esse é o lugar onde a Ana, essa mulher tão delicada, elegante, sentada aqui, artista plástica, algumas semanas atrás, ela estava toda suja, com um misturador, né, Ana? Misturando rejeito na mão, batendo ali, fazendo tinta. A gente vai falar um pouquinho do projeto dela. Então, pessoal, aqui é onde coisas que a gente nunca imagina num laboratório, todo limpinho, bonitinho, aqui é onde essas coisas acontecem aí. Não vou parar aqui nos detalhes, mas aqui a gente industrializa processos, tecnologias. A UFMG, eu não sei como é que está a Unifei, a UFMG tem 1.200 patentes, pessoal. Tem tanta coisa incrível nessas patentes e foi tão caro chegar nelas. Sabe o que vai acontecer com essas 1.200 patentes? Elas vão morrer na universidade. Todo ano a gente paga uma taxa para manter essas patentes. Eu estimo que a universidade, a UFMG, gaste perto de R$1 milhão por ano para manter essas patentes e a gente não faz nada com elas. Então, aqui é onde a gente tenta pegar essas patentes aí e levar para o mercado. O Scaleb, ele é ciência e tecnologia, mas nós somos quase 40 pessoas, viu, pessoal? O Scaleb, ele tem químicos, ele tem engenheiros, ele tem economistas. Scaleb, ele tem 3 pessoas que cuidam da comunicação. Scaleb tem 3 pessoas que cuidam do comercial. A gente dispara mais de 500 contatos por mês. A gente faz 3 a 4 reuniões por semana com empresas. Scaleb tem psicólogo. Já viram isso? Mas não é para cuidar da saúde mental do pessoal, não. O pessoal lá é bom, né, Jana? Né? O pessoal não é tão ruim assim, né? A Clara, que é a nossa psicóloga, ela trabalha com RH, clima organizacional, processo de seleção. Gente, cuidar de um grupo de 40 pessoas não é trivial, então a gente sentiu essa necessidade. É a terceira psicóloga que passa por lá na existência do Scaleb. O Scaleb tem time de engenharia, tem o time que olha viabilidade econômica, mercadológica, porque no final do dia a gente quer um processo em escala industrial no mercado, tá? O Scaleb, o ano passado, faturou perto de 3,5 milhões com projetos envolvendo indústria. A gente já criou 3 startups. Agora a gente quer criar aqui, né, Fabrício? Aqui em Itavira. A gente, com parceiros, a gente já levantou perto de 43 milhões de reais em projetos de desenvolvimento. Gente, tudo recurso do poder público, tá? Do Estado, FAPEMIG, FINEP, recursos não reembolsáveis para fazer inovação. Há alguns parceiros aí na área de mineração, o Fabrício já mostrou, outros parceiros, essas são as empresas que a gente faz projetos. A gente interage com indústrias diretamente, elas trazem os desafios tecnológicos e a gente trabalha com esses desafios, a gente tem uma metodologia. Depois de ter apanhado muito, pessoal, quando a gente começou a interagir com a indústria, a gente começou do zero. Não apanhamos demais. Eugênio, falar com a indústria naquele momento para a gente era muito duro, a gente nunca tinha saído da universidade. E o que é bacana nesse time da Rede Mineral, né, Fabrício, Leandro, o Júlio, tá tudo aí, é que a gente já vem com um time super empolgado para conectar com a indústria. A gente é movido por um porquê, por um propósito, né, Fabrício? A gente quer sair dos muros da universidade, quer conectar e a gente quer deixar uma marca no mundo. A mineração, da maneira que ela é feita no Brasil principalmente, ela consome grandes volumes de água e muitos dos projetos que chegam para a gente na rede para a gente tratar efluentes da área da mineração,
professor Leandro da UFOP, que está ali, é um dos especialistas da rede que trabalham nessa área. Eu vou dar alguns exemplos dos eixos de atuação da rede. Como eu disse, um dos eixos que nós atuamos é na área de popularização da ciência, e um dos projetos que nasceram desse braço de popularização é o 1000 Futuros Cientistas, que nós estamos aqui, Itabira, fizemos uma ação maravilhosa na escola Emílio Pereira ontem, ficamos o dia inteiro, turno da manhã, tarde e noite, né, fazendo experimentos com a criançada, então promovendo o interesse deles pela ciência, e eu acho que tanto a escola quanto a gente foi muito gratificante, né, para ambos os lados, né, pediram para a gente voltar, enfim. Esse é um dos exemplos. Um outro exemplo muito interessante que vai estar exposto ali fora nos estandes é a KIT, que nasceu como um projeto. Hoje a KIT ela é uma startup que produz material didático para as escolas, para o ensino médio e ensino fundamental. E especificamente, a Janaína vai falar, não vou dar spoiler aqui, tá, Jana? Ela vai expor um dos produtos da KIT que é muito interessante, voltado para a área da mineração. Portal Ciência na Web, né? A gente sabe que a comunicação pela rede social hoje é algo extremamente importante, que dá uma capilaridade para os projetos. Então, a gente entende que o Portal Ciência na Web é uma das iniciativas da rede que dá capilaridade para os nossos trabalhos, né? E aí, quem cuida disso é a Lívia aqui, que está, né, comandando os slides. Aqui estão alguns programas de pós-graduação que os professores vinculados à rede orientam. É o programa de pós-graduação em Química da UFMG, o nosso PPG-100 aqui da Unifei e Unifal, o ProfQui, que acho que todas as universidades de Minas que têm Química são associadas ao ProfQui, se eu não me engano. E o programa de pós-graduação em Inovação e Tecnologia da UFMG. Então, esses são os programas em que, normalmente, os alunos que trabalham com a gente fazem pós-graduação. Todo mundo que trabalha com pesquisa sabe que um entrave muito grande é o acesso a algumas análises. Quando a gente trabalha em projetos com empresa, o tempo da empresa é muito diferente de um projeto puramente acadêmico. Então, a gente não pode ter muito entrave na hora de fazer uma análise. Portanto, nós criamos uma rede analítica para dar apoio, dar suporte a todos os pesquisadores da rede, para que os projetos não travem em função de uma difração de raio-x, por exemplo. Então, a gente entende que é uma iniciativa que dá agilidade para os projetos. Então, percebam, essa rede analítica nossa, ela vai muito além do estado de Minas Gerais. Então, nós temos aí universidades associadas a essa rede analítica espalhadas no Brasil todo, praticamente. Todas as regiões do Brasil, nós temos aí alguma célulazinha vinculada à nossa rede. Quando foi o início da rede? Na verdade, tudo começou quando o professor Rochel Lago, né, inquieto, né, com o que ele fazia no laboratório e querendo ver as teses de mestrado, dissertações de doutorado chegarem no mercado, começou a se especializar em entender demandas do setor produtivo, levar para a academia e retornar com alguma solução. Então, o Scaleb é um centro de escalonamento de tecnologias e modelagem de negócio, que tem como objetivo levar tecnologias em Deep Tech do laboratório para o mercado. O Scaleb, ele se especializou em entender demandas do setor produtivo como um todo. A consequência de estarmos em Minas Gerais é que muitas demandas que chegam são da área da mineração. Então, nós entendemos que seria importante criar um braço do Scaleb, que é a rede mineral, dedicada exclusivamente à área de rejeito de mineração, em função do grande volume de projeto que chegava para a gente. Que chega, na verdade. Portanto, o Scaleb, ele desenvolveu toda uma metodologia de abordagem dessas demandas que vêm do setor produtivo, para que a gente consiga devolver para o setor produtivo, no tempo que eles esperam da gente, essas soluções que eles necessitam. Então, essa metodologia, elas são aplicadas em muitos programas de inovação aberta que nós fazemos com as mineradoras e com outras empresas siderúrgicas, por exemplo. Um dos programas que a gente pode citar é o Mineral Lab, né, que a gente fez com a empresa Nexa. Dicas de passagem, a empresa Nexa tem sido uma grande parceira nossa nisso, né? Foram
enfim, só que eu participei foram uns 3, mas eu sei que foram mais programas, né? Um outro programa de inovação aberta é o Mineral Lab, que é um programa de inovação da rede mineral com a indústria, com o objetivo de desenvolver soluções para os desafios com foco na mineração especificamente. Portanto, de um modo geral, o que as equipes das universidades elas têm acesso nesses programas de inovação aberta? Bem, um acompanhamento, né, com tutoria especializada, focada nos desafios que são propostos, análise de viabilidade técnica e econômica, isso é extremamente importante. A gente sabe que desenvolver alguma coisa em escala de bancada é difícil. Ver essa tecnologia chegar no mercado é muito mais difícil. Então, nós, principalmente da ciência básica, químico, físico, biólogo, a gente não sabe pegar um processo laboratorial e fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. A gente não é formado para isso. Então, a gente tem aprendido aí ao longo dos anos, né, Rochelle, dando muito murro em ponta de faca, e a gente tem aprendido isso. Né? Não é trivial. Não é trivial a gente pegar uma tecnologia em escala de bancada e fazer com que essa tecnologia vire produto ou processo no mercado. Então, precisa de metodologia para isso. Então, existe contrapartida financeira para quem participa desses programas. Normalmente, existe um recurso que é dado para as equipes desenvolver as tecnologias. Claro, o volume desse recurso, o tamanho desse recurso vai depender do nível de maturidade tecnológica do que você está fazendo. Né? Empresa nenhuma que tem juízo coloca muito dinheiro em tecnologias que estão na fase de ideação, muito no início ali. A empresa não faz isso. Normalmente, esses investimentos são feitos pelo setor público, que, obviamente, existe um grande risco envolvido quando a tecnologia está muito na fase inicial. Então, aqui, só para exemplificar algumas empresas parceiras nossas, né, nessas mais de uma década que a gente tem trabalhado, já fizemos P&D com todas elas. Queria fazer uma menção honrosa aqui à Fermag, que é aqui de Itabira, o Robert está aqui representando, né? A Fermag é uma parceira nossa em muitos projetos e o Arnaldo é um super entusiasta dessa interação empresa-universidade, já participou com a gente de vários projetos, eu havia convidado, mas ele tem um compromisso em São Paulo e aí designou o Eugênio Miller para estar aqui com a gente, né? Gente, a Samantha é o que a gente chama, ela é minha filha científica. Né? A gente começou a trabalhar comigo no laboratório durante a pandemia, né, Samantha? A gente vinha cheio de aparato, né, com máscara, com um monte de coisa. A universidade vazia, só a gente aqui no laboratório. Então, e daí a gente participou de vários programas de inovação aberta com a gente, né? Tinha mais uma tecnologia, mas eu falei, Samantha, não vou colocar mais essa nas suas costas, não, deixa para a próxima, né? Que foi um outro material, pessoal, que a gente trabalhou, um rejeito de uma mineradora lá no Peru. E foi super interessante porque nós tivemos que fazer todo um estudo mercadológico fora do país. E isso foi um desafio tremendo para a gente. Né? E a Samantha participou ativamente de todo o processo. Então, podemos falar dessa tecnologia em outro momento. Boa tarde, tá? pessoal. Boa tarde. Então, toda vez que um minério é processado, uma parte significativa de rejeito é gerado nesse processo resultante das etapas de transformação e de beneficiamento. Estima-se que cerca de 980 quilotoneladas são geradas por ano de um rejeito conhecido como rejeito magnético. Este rejeito, por sua vez, possui em suas características, em seus elementos, materiais-chave, elementos-chave para a fabricação de ímãs permanentes de ferritas. Materiais esses que são utilizados em diversas áreas, principalmente na fabricação de motores para a geração de energia, em alguns equipamentos para a linha branca, setor automotivo, e para a linha médica também. Estima-se que foi alcançado cerca de 22 bilhões de dólares somente em 2023, resultado deste mercado de ímãs permanentes no cenário mundial. E estima-se que este mercado vai alcançar cerca de 39 bilhões até 2030, a uma taxa de crescimento anual de cerca de 9,7%. Desse total, cerca de 80% correspondeu ao volume produzido, à participação volumétrica dos ímãs de ferrita. E estima-se que, somente na América Latina, este volume produzido quase dobrou em menos de uma década. Mesmo diante desse cenário em constante expansão, a gente tem um problema muito crítico neste mercado, que é justamente
o mercado brasileiro está refém dos insumos dolarizados e da volatilidade dos preços. Esta flutuação nesses preços, segundo alguns relatórios mais recentes, é o que restringe o crescimento do mercado neste período de 2020 e 2028. Resultado, as empresas elas perdem competitividade mesmo diante de um mercado em constante expansão. A FEPREM, portanto, traz como solução o desenvolvimento de uma tecnologia para a transformação do rejeito magnético em matéria-prima, por meio de operações unitárias que já são utilizadas comumente neste mercado de ímãs permanentes para a transformação desse rejeito em ferrita e, posteriormente, em ímãs permanentes e, depois, por meio disso, realizar a transferência dessa tecnologia às empresas fabricantes de ferrita. Destaca-se aqui que a Fermag, uma das líderes do segmento na América Latina, é uma das nossas parceiras e co-desenvolvedoras da tecnologia, né? Uma parceria que busca aí conectar esta cadeia de ponta a ponta. Entre os benefícios esperados, né, a partir deste desenvolvimento, dessa transferência dessa tecnologia às empresas fabricantes de ímãs permanentes, estima-se um aumento de até 12% de margem. E, muito além disso, né, além do claro aumento de competitividade proporcionado por esse aumento de margem, a gente tem também um claro ganho de sustentabilidade e a questão da economia circular por meio da transformação de um rejeito que é cerca de 75% mais barato do que os insumos comerciais, transformando este material em um material de alto valor agregado, o que não só mitiga as dores comuns aí do mercado brasileiro, que são hoje reféns desses insumos dolarizados e também com materiais importados, mas também atingem aí metas ESG. O nosso modelo de negócio é B2B, via licenciamento por royalties, né? Essas empresas que adquirem a nossa tecnologia e aplicam em seus processos, e não somente as empresas fabricantes de ferritas, elas são beneficiadas nesse processo, mas, claro, as empresas, as mineradoras que fornecem esse rejeito, elas também têm o benefício, né, de transformar esse passivo ambiental em fonte de receita. Em termos de maturidade tecnológica, a nossa tecnologia já se encontra entre os TRL 4 e 5, já alcançamos resultados bastante promissores em escala de laboratório e iniciamos testes em escala piloto, o que nos viabiliza aí o alcance de outras escalas maiores, né, em escala industrial. Além da Fermag como parceira, nós temos também a Unifei, a UFMG e a CDTN Granioter, e como principais players temos também a IMAG e a Corte Forte. Estas três empresas, elas praticamente dominam como líderes aí o mercado de ímãs permanentes na América Latina. Em termos de trajetória da nossa tecnologia, iniciamos ali os trabalhos principalmente em 2022, com a identificação do problema e com a definição de algumas hipóteses, seguidos ali de alguns testes em bancada e, inclusive, a participação aí e a aprovação no programa de aceleração do Scaleb. Em 2023, 2024, continuamos os nossos trabalhos validando esses resultados em laboratório e junto também com a Fermag, e agora temos o objetivo de alcançar aí mais investimento para conseguirmos fazer este escalonamento, essa transposição do TRL4, do TRL5 para o TRL7. Este é o nosso time multidisciplinar que busca conectar a ciência, inovação, tecnologia, composto não só por alunos graduandos, mas também professores aqui da Unifei e da UFMG. E estes são os nossos contatos, caso queiram saber mais sobre essa tecnologia que busca transformar um problema ambiental em competitividade real para o mercado brasileiro. Obrigada. Eu